Boa noite a todos. Vamos permanecer com o nosso pensamento elevado. Vamos pedir a proteção de Deus Pai neste momento, a todos os protetores da nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Vamos pedir as bênçãos para que possamos aprender e compreender a doutrina dessa noite e que ela nos permita viver um pouquinho melhor a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciar a doutrina da noite de hoje. Que assim seja. Hoje eu trouxe para a gente refletir um pouquinho sobre a missão dos pais, visto que ontem, do segundo domingo do mês de agosto, é comemorado, então, essa data. O Dia dos Pais teve origem na antiga Babilônia, há mais de 4.000 anos, quando um jovem chamado Eumesu, ele moldou em argila o primeiro cartão para o Dia dos Pais. Nesse cartão, ele colocou desejos de saúde, de sorte e de longa vida para o seu pai. Aqui no Brasil, como eu disse, nós comemoramos então o Dia dos Pais neste segundo domingo de agosto, que também foi motivado, pela origem, alguém que mostrou muito carinho, um carinho especial ao seu pai, e essa ideia então se difundiu, sendo então comemorado, num dia especial essa data. Bem, vivemos hoje uma época de muitas transformações quanto aos valores que regem a nossa sociedade. Esses valores hoje estão sendo muito questionados. Mas, sem dúvida, tudo evolui, tudo se modifica. Então, essas mudanças, elas são importantes no processo de evolução. E somente com a luz da verdade espiritual, com o conhecimento da reencarnação, com o entendimento da lei de ação e reação, é que o ser humano irá conseguir captar a riqueza espiritual que realmente existe, cumprindo a sua missão de renovar essa sociedade, de renovar o homem. A renovação da criatura, ela só acontecerá através da educação. E isso vai constituir uma grande tarefa. Isso está escrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 208. Então, significa que ninguém poderá tirar dos genitores a responsabilidade dessa tarefa. A educação, ela se inicia na infância, desde os primeiros momentos do espírito encarnado. E a responsabilidade de educar estas almas que retornam compete somente aos pais. Se há uma grande importância em dirigir um carro, em dirigir uma empresa, maior ainda é a importância de dirigir um espírito eterno nos seus primeiros passos na presente encarnação. As situações meramente humanas, elas passam, mas a moral, o caráter, os sentimentos, esses são elementos divinos e são esses sentimentos que caracterizam a alma, que na infância se encontra predisposta à chance de se modificar, à chance de se ajustar e de aprender novas lições. Mas então, o que seria
seria a paternidade na visão espírita? Será uma missão? Um encargo? Será um presente? Será um talento? Ou é uma expiação? No Livro dos Espíritos, na questão 582, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem: é, sem dúvida, uma grande missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que obriga, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade diante do futuro. Nessa questão explica que Deus colocou a criança sob a tutela dos seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem. E facilitou essa tarefa porque deu à criança um organismo frágil e delicado, que torna então possível todas as influências. Mas há aqueles que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu pomar, fazendo produzir bons frutos, do que endireitar o caráter de um filho. Se esse fracassa por erro deles, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, essa é a explicação que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 582. Bem, esse trecho que eu li fala numa responsabilidade maior que o homem não imagina que tem. O que pode se pensar, então, a respeito disso? Então, essa frase, esse parágrafo merece uma análise dentro da visão espírita. Seriam os filhos resultado de um descuido com os métodos contraceptivos? Não, pois os filhos não são frutos do acaso, apesar de algumas vezes o filho parecer que vem fora de hora na vida de um casal. Mas sabemos que o acaso não existe. O que existe é o cumprimento da lei do amor e da justiça. No momento propício, as almas se unem para colaborarem uns com os outros na superação de problemas, na conquista da harmonia e na busca da felicidade. Seriam os filhos meios de prender o parceiro num relacionamento? Não. Pois os espíritos, eles cumprem uma trajetória de evolução individual. Eles precisam se melhorar intelectual e moralmente. Então, esses espíritos buscam na encarnação meios de realizar esse progresso, necessitando de muito cuidado e de orientação de outros espíritos, pelos quais estão ligados por muitas vidas. As suas vidas, a vida desse espírito reencarnante, ele tem um propósito muito maior e ele não deve ser usado jamais para fins egoístas. Então, o compromisso de ser pai ou de ser mãe foi assumido lá na pátria espiritual. Portanto, a responsabilidade dos pais é imensa na educação dos filhos. Não somente naquela preocupação de lhe dar alimento, lhe dar roupas, lazer, escola, conforto, mas principalmente na dedicação em colocar no coração desses filhos sentimentos e virtudes que vão orientar esse espírito durante a sua vida terrena. A vida na Terra é um projeto educacional, onde a lei divina dá ao espírito
a oportunidade de renascer junto a outros seres que precisa passar por um determinado tempo juntos a ele. E esses genitores, esses pais, eles têm condições então de ajudá-lo e realizar essa ajuda, esse aprimoramento. Recebe ele, então, esse pai, essa mãe, recebe aquele organismo físico pronto, mas que não sabe ainda do que precisa passar durante a trajetória terrena. E o espírito reencarnante, ele vai receber o corpo físico necessário para as experiências que ele precisa atravessar. E vai entrar em um grupo familiar que não lhe é desconhecido. Então, ele é inserido nesse meio material, nesse meio social, com características que vão ajudá-lo a exercitar as suas potencialidades. Porque essas potencialidades, elas estão no íntimo daquele espírito que veio para a Terra para acordar, para desenvolver o que for necessário para aquela jornada. Isso não significa dizer que os pais devem realizar uma mágica e transformar os seus filhos em anjos durante aquele período de convivência. Não, isso não será possível. O que Jesus pede é que sejam sempre esforçados e dedicados a tão importante encargo, que não desanimem diante das dificuldades e nem desprezem o seu lar, não esqueçam do seu lar, perdidos pela busca obsessiva da vida mundana. O espírito, o filho, não vai se modificar profundamente de um momento para o outro. Porém, todo bom exemplo, toda boa correção, a correção sincera, todo diálogo, toda energia, todo carinho, toda disciplina e todo amor jamais se perderão, mesmo que tenham sido encaminhados a um coração ainda endurecido pelo mal, ainda carregado de dificuldades. Não haverá consciência atormentada quando forem pais leais, quando forem pais devotados, pais sinceros, mesmo com a tristeza de muitas vezes ver um filho entrando pelo caminho do desequilíbrio e da ilusão. O que poderá causar grande tormenta na sua consciência será a preguiça do exercício do papel de pai, de mãe, aquele amor sem limites que cega, a profunda má vontade de muitos pais que ainda não conseguem reconhecer que estão desorientados. Não são responsáveis pelas imperfeições do filho, mas sim serão cobrados se adubarem essas tendências infelizes ou não procurar combater o quanto antes puderem. O mais importante é que os filhos, ao deixarem esta vida física, estejam mais enriquecidos espiritualmente e moralmente do que quando chegaram aqui. Sempre haverá um mundo melhor, mas somente com o bom desempenho da tarefa exercida pelos pais. O mesmo acontece no retorno dos pais à verdadeira vida. Lá, certamente, eles terão que responder através de suas consciências aquele questionamento:
fizeste do Filho de Deus entregue em suas mãos para encaminhá-lo pelas trilhas do bem, para que ele aproveitasse satisfatoriamente a oportunidade reencarnatória? Então, a missão da paternidade, ela não se resume a oferecer somente o corpo material, mas sustentar, amparar, dar segurança, educar, estimular a desabrochar as potencialidades daquele espírito, enfim, amar esse espírito, seja como for, até que ele possa reconduzir novamente a Deus. Santo Agostinho nos esclarece o seguinte: quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não tem de que eles se culparem e podem conservar tranquila sua consciência. Para os pais espíritas, o grau de compromisso aumenta. Por quê? Porque eles têm o conhecimento da doutrina espírita. Então, com a compreensão da realidade espiritual, esse trabalho educativo ganha uma dimensão muito maior. Então, compete a estes pais aproveitarem todos os recursos que a casa espírita oferece. De um modo geral, a educação hoje, ela está bem complicada, devido aos convites e aos estímulos que despertam os filhos cada vez mais cedo para as ilusões mundanas. Então, é preciso mostrar a eles todos os perigos que irão encontrar quando tiverem que caminhar com suas próprias pernas. O grande trabalho dos pais não é esconder o filho dos problemas, e sim prepará-los para enfrentá-los, dando-lhes as armas com as quais poderá vencer os seus desafios, porque cada um terá seu próprio desafio e ninguém poderá passar esse desafio por ele mesmo. Cada vez mais conscientes, tanto pais quanto mães, de que a melhor escola ainda é o lar, onde aquela criatura vai receber as bases do sentimento e do caráter, também ali certamente encontrarão desafios. Também ali eles terão que vencer as suas tarefas. E isso vai exigir transformação íntima, que também é necessário e importante para a sua evolução. Portanto, queridos pais, queridas mães, ninguém está sozinho diante de um desafio tão complexo. Contam na Terra com a família, com os educadores, com especialistas de muitas áreas, com livros, com mensagens, com revistas, com a casa espírita, além da indispensável inspiração dos amigos espirituais e do anjo guardião. E não esqueçam, a prece, ela é o instrumento para o alcance de qualquer dificuldade, para o alcance em vencer qualquer dificuldade. Embora grande seja a sua responsabilidade, muitas serão as portas que se abrirão para ajudá-los neste desafio. Afinal, Deus é Pai de todos nós. Ele nos educa e supre as nossas necessidades. Percebemos hoje que grandes males emocionais e sociais
são resultantes da negligência de muitos pais para com a sua missão. Mas assim como o pai tem o dever de conduzir os filhos com sabedoria, pois a eles são concedidas divinas forças, os filhos também têm seus deveres para com seus pais. O dever da gratidão, o dever do respeito, pela bendita oportunidade do recomeço. Mesmo quando estes pais não desempenham bem o seu compromisso assumido. Devemos lembrar que nossos pais também são humanos e também estão a caminho da sua própria modificação, da sua própria evolução. Paternidade é bênção, é degrau para o crescimento evolutivo, é ponte para chegarmos ao coração do Pai Maior, pelos exemplos de Jesus, nosso irmão maior, que nunca nos desampara. No livro Dicionário da Alma, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, diz o seguinte: os pais da terra não são criadores, eles são zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Então, queridos pais, queridas mães, vamos receber agora o nosso passe coletivo. Vamos aproveitar esse momento para nos conectar com Jesus, com os espíritos de luz da nossa casa, com o nosso anjo guardião que está ao nosso lado, e fazer uma oração dedicada a estes pais, a estas mães. Senhor, Tu que és Pai de todos nós, eu te peço que estenda Tuas mãos divinas, abençoando todos aqui presentes, aos que se encontram em seus lares, aos que se encontram viajando, trabalhando, onde estiverem. Abençoa, Pai, a todos que enviaste para desempenhar a missão de Pai. Peço a Ti, Senhor, multiplicai seus dias para que eles possam viver muitos momentos felizes. Senhor, acompanhe cada pai em todo riso e em toda lágrima, nos momentos de trabalho, de lazer e de oração, durante o dia e durante a noite, e que no sono tranquilo permita que eles experimentem do seu amor divino. Meu bom Senhor, eu peço que Tua bênção se faça presente na vida desses pais, hoje e sempre, e que eles possam sentir a Tua presença amiga, Tua proteção, Tua luz, Tua inspiração e imensa misericórdia. Estenda, Senhor, Tuas mãos de amor sobre todos eles, concedendo os dons da paciência, da compreensão, da tranquilidade, da ternura, da justiça, da fé na vida, na fé em seus filhos e muito amor. Senhor, e ao homem que enviaste para desempenhar o papel de meu Pai aqui na terra, e que hoje já se encontra no lar espiritual, mas que através dele também pude ver várias vezes a Tua face paterna, o Teu amor, a Tua compaixão. Eu te dedico a minha saudade, a minha gratidão e o meu amor eterno. Que assim seja.